falando de rede, falando de energia, que é o nosso produto, o nosso serviço. E hoje a gente tem uma pessoa que realmente domina bem esse assunto. Ele começou assim como nós, como rede, mas despontou, principalmente nas suas habilidades dentro desse mercado de energia. E, poxa, a gente acabou perdendo um grande cara de rede, mas ganhamos um cara sensacional no corporativo. Eu fiquei muito feliz quando ele foi convidado para tal. Ele é originalmente aqui de São José do Rio Preto, aqui interior de São Paulo, está uns 500 quilômetros aqui da capital, e acabou mudando para Curitiba para pegar esse projeto no embrião. Na verdade, eles começaram a fazer o piloto desse programa B2C que foi aberto, né, onde a gente leva a oportunidade de energia limpa, energia com desconto, tanto para o grupo B, né, que são os consumidores de baixa e média tensão, como também para o grupo A. E realmente ele iniciou esse projeto, né? Ele, junto com uma galera incrível, que hoje migrou aí também para o nosso programa de negócio, cara, fizeram um trabalho incrível. Começaram esse aplicativo no Excel. Tá? Então, ele, mais do que ninguém, sabe, né, todos os caminhos, né, todos os atalhos para a gente subir uma conta, todos os atalhos para a gente poder buscar clientes e ter bastante resultado. Então, eu quero que todos, né, vamos usar essas palminhas dos emojis, soltar esses foguetinhos, dar joinha, para a gente receber esse parceiraço, Robson Oliveira, que a gente chama carinhosamente de Robinho. Muito bem-vindo, nosso diretor comercial. Quebra tudo, meu irmão. Bota para torar, do jeito que você sempre faz. Bem-vindo. E aproveita, chegando quase nos 600 computadores para te ouvir, Robinho. É isso aí, pessoal. É muita gente. Alan, obrigado. Muito obrigado mesmo pela recepção, pelo carinho. Você sabe muito bem que a recíproca é verdadeira. O Alanzão foi um mentor para mim aí enquanto eu estive na rede. E até hoje, né? A gente sabe, a gente troca umas figurinhas sempre, falando de negócio. Enfim, eu tive pouco tempo na rede, então estou aprendendo muito ainda disso daí, nada mais, nada menos que um bom professor como o Alan. Extrema importância para a gente. Obrigado, pessoal, pelo carinho de todos vocês. E para ser bem sincero, eu estava com saudade já, né? De ver esse movimento à noite, essa galera toda na live, o Brasil inteiro conectado. A gente sabe que essa é a força do nosso negócio, né? A gente sabe que o que a gente está construindo no Brasil é algo que ninguém fez, é algo inovador. Hoje eu estava na mesa com o presidente, a gente estava trocando umas figurinhas, traçando umas estratégias, e ele disse assim: Robinho, o que nós estamos fazendo não tem nada igual no Brasil. A gente tem o melhor produto. Então, a gente tem essa certeza, essa confiança, e uma confiança que cada dia ela só aumenta, porque no dia a dia, pessoal, eu sei que para vocês que estão na rede, assim como eu já fui da rede, a gente não está no dia a dia do escritório, então a gente fica meio que, né, fazendo o nosso trabalho de rua, o nosso trabalho com a nossa equipe, mas a gente não sabe o dia a dia de quem está ali dentro, né, cara? Então eu sei que na cabeça de vocês às vezes acaba passando, cara, será que o Robinho está lá trabalhando mesmo? Será que o suporte está lá trabalhando mesmo? Será que esse compliance está trabalhando ou não está? E pessoal, hoje, né, de alguém que veio da rede para dentro do corporativo, eu posso te dizer, cara, o nosso produto, a nossa galera está trabalhando forte mesmo, dando um gás violento todos os dias, dando tudo que a gente pode para conseguir entregar o nosso melhor para vocês. Tanto a parte de suporte, compliance, parte do grupo A, nossos presidentes, né, o Alexandre Brandão, o Otávio, o marketing, enfim, todo mundo dando um gás ali para poder fazer o melhor para vocês, tá bom? Então hoje, pessoal, nós queremos falar um pouquinho de como subir contas no aplicativo, né? A gente sabe que isso é de extrema importância. Nós precisamos, de fato, enfim, aprender a utilizar o nosso app. Então, isso para a gente é de extrema importância. Que você esteja, só uma configuraçãozinha aqui rapidinho, você esteja por dentro de tudo que nós estamos fazendo por aqui. E, como eu disse, há muito tempo a gente não fala, né, um pouquinho das nossas faturas, de como subir fatura do grupo A, do grupo B, e nós queremos compartilhar com vocês, então, um pouquinho do nosso aplicativo, né, para você que está chegando agora, para você que iniciou agora nesse negócio, né, aprender mais do nosso aplicativo, saber como nós fazemos para subir conta do grupo A
em contas do grupo B. Nós entendemos que é isso que você precisa para poder executar um bom trabalho aqui. Então, nada mais nada menos do que ensinar para vocês um pouquinho da nossa ferramenta e depois como você pratica a venda, né, no dia a dia. Então, é isso que nós vamos falar aqui nessa noite de segunda-feira. Eu estou muito animado, muito entusiasmado por tudo que nós vamos conversar por aqui. E eu quero que você, então, de antemão, anote, pega a caneta, o caderno, vamos escrevendo aí as perguntas, as dúvidas que você tem, né? Anotando as informações, na verdade, que a gente também vai entregar aqui para que na hora que você for executar, você possa lembrar ali, estudar em casa, enfim, visitar esse material novamente, tá bom? Então, eu ia fazer um desafio aqui, Robinho, para você só começar quando bater 700 dispositivos conectados, mas eu acho que não vai precisar não, porque nós já estamos chegando, 680 dispositivos conectados, mais uma forçadinha, vamos para 700 para depois 800 dispositivos. Quebra tudo, Robinho! até eu abrir aqui as minhas informações, já vai bater 700 fácil. Deixa eu só pegar meu celular aqui também. Vou compartilhar minha tela com vocês. 702 pessoas. Podemos começar então, né, Alan? Agora sim, agora oficialmente. Vendo que 700 pessoas não, dispositivo. Pessoas deve ter mais de 800. Tem mais, com certeza. Pessoal, então vamos lá para mais um treinamento nessa noite. Então, só para ratificar tudo isso aqui, estou muito feliz, né, de estar com todos vocês aqui. E nós queremos, então, começar esse treinamento através do nosso aplicativo. Explicar um pouquinho para vocês como que a gente atua no nosso app. Acho que minha tela desconectou aqui, já vou conectar de volta. Show de bola. Então, falando um pouquinho da nossa ferramenta de venda, pessoal, nosso aplicativo que é tão querido, né, tão amado por todo mundo do mercado. E esse aplicativo, ele é, na verdade, uma inovação que as pessoas jamais imaginariam que seria possível vender energia através de um aplicativo, e é isso que nós iniciamos aqui nesse processo de venda de varejo, como o Alan disse. Então, aqui nós temos a home do nosso app, como vocês podem ver. Eu hoje, como não tenho movimento no aplicativo, vocês vão ver alguns dados aqui zerados, mas não tem problema, a gente consegue conversar sobre o aplicativo de forma tranquila, tá? Então, de início, nós temos aqui esse primeiro quadrante da parte superior do aplicativo, ou melhor, vou começar falando lá do meu nome, né, que é super importante. Então, lá em cima, né, tá escrito Olá Robinson, que é o meu cadastro, e logo embaixo do meu nome nós temos o nosso código LEX, tá? Então, para tudo que você vai fazer na empresa, você precisa saber ter a informação do seu código LEX, tá? Então, para isso, nós colocamos ele bem enfatizado aqui na nossa tela do aplicativo. Então, quando você entra na home do seu app, lá em cima vai estar escrito o código LEX. Então, o meu, no caso ali, é o Y16XWU5. Então, para tudo que eu vou fazer, suporte, compliance, né? Enfim, para tudo que você for fazer na nossa empresa, você precisa saber o seu código LEX, tá? É por aqui que a gente identifica você de uma maneira muito mais simples do que pelo seu CPF, pelo seu nome CNPJ. Então, sempre saiba qual é o seu código, tá bom? E tá bem ali em cima certinho, beleza? Aqui nas nossas configurações, que está do lado ali, então se a gente for na home, você pode ver que nós temos a janelinha de configurações aqui, bem, o botãozinho de configurações bem do lado direito superior. Se eu clicar aqui nessas configurações, eu tenho acesso ao termo de adesão, né, que toda vez que a gente faz o cadastro no aplicativo e nós compramos ali o aplicativo e nós entramos com o nosso cadastro, nós vamos para o nosso termo, e ali é obrigado que você leia e dê o aceite. Pode ver que o meu, no caso aqui, está verdinho, é porque eu estou de acordo com todo esse termo que envolve a Alexandria e o Lex, tá? Nós temos também na outra parte aqui, toda a política de privacidade da nossa empresa, né? Tudo que você pode ou não fazer, né? A nossa parte ética, a nossa parte moral. Então, tudo aqui você encontra, tá? Nessa parte de privacidade, onde temos, então, as nossas políticas, tá? Então, aceitação dos termos, o acesso ao aplicativo, responsabilidades do usuário, política de privacidade, conduta do usuário, limitações de responsabilidade. Então, tudo isso você precisa ler. Então, você encontra nesse botãozinho de configurações aqui no nosso aplicativo, tá bom? E ao lado do botãozinho de configurações, nós temos o botão de perfil, tá? Então, aqui no caso, tem o meu nome, né? O nome com o qual eu me cadastrei. No caso, eu me cadastrei como pessoa física. Tem o e-mail meu de cadastro, que eu inseri também. Eu selecionei um documento. Então, no caso aqui, nós temos CPF e CNPJ. Então, meu cadastro é na pessoa física, tá? Então, o meu CPF está aqui cadastrado. Nós temos, né, a parte de telefone também, que a empresa cadastra aqui, CPF, CNPJ,
da chave Pix, tá bom? Então, no meu telefone, eu não selecionei telefone como chave Pix, eu selecionei CPF, então tá ali 383, enfim, o número da minha chave Pix, que é o meu CPF no caso. Você pode acessar ali e colocar a sua chave para você receber. Lembrando que, pessoal, o que é importante a gente dizer para vocês aqui, tá? Sempre que você tiver um cadastro CPF, a sua chave Pix precisa estar vinculada ao seu CPF. Se você tiver um cadastro aqui na empresa CNPJ, mas a sua chave Pix está relacionada a uma conta CPF do banco, você não vai conseguir ter o seu pagamento efetivado, tá bom? Então você precisa estar, se você tem um cadastro CNPJ, estar com o Pix numa conta CNPJ cadastrada, e óbvio, no CNPJ que você está cadastrado aqui na Alex, tá? Se o seu cadastro é pessoa física, você precisa, então, colocar o seu Pix correspondente a essa pessoa física no banco, uma conta bancária que está atrelada a essa pessoa que está cadastrada aqui no nosso aplicativo. Senão você não consegue receber. Tá? Tem muita gente que coloca ali o cadastro da pessoa, você faz um cadastro no CNPJ, mas você coloca um Pix que está relacionado à tua pessoa física. O pagamento não acontece, tá? Então, beleza, toda essa parte de cadastro, política de privacidade, código Lex, estão ali na parte superior do nosso aplicativo. Então, nesse primeiro quadrante que nós temos, vai falar do nível em que nós estamos, né? Quantos pontos faltam para o próximo nível, total de pessoas que nós temos na nossa rede, o número de novos Lex que nós temos no mês, né? O volume total de vendas liberadas que nós temos no mês, né? E quantos Lex entraram ontem e quantos Lex entraram hoje. Então, a gente colocou ali um quadrante de resumo para você, de bate-pronto, poder bater o olho e entender rapidamente o que está acontecendo naquele momento no teu time, tá? Então, no meu caso aqui, eu ainda estou no nível white, porque eu não tenho mais movimentação, né? Então, ali está falando que eu tenho 0 pontos, porque, de fato, nem eu, né, nem a equipe que não existe aqui não pontuaram, então não tem pontuação computada para mim. Então, faltariam, no caso aqui, tecnicamente, 500 pontos para que eu batesse o yellow, tá? Então, o volume total na rede eu tenho, né, uma pessoa cadastrada, acho que deve estar fazendo menção até ao meu próprio cadastro aqui. Então, novos Lex, no caso 0, então não cadastrei nenhum Lex nesse mês, não tenho nenhuma venda nesse mês, então está zerado. Não tenho novos Lex que entraram ontem e nem novos Lex que entraram hoje, tá bom? Então, tudo zeradinho aqui. Se eu clicar ali no 0%, que é o botãozinho branco, né, a bolinha branca que representa o meu nível, você abriria a tua rede. Infelizmente, pessoal, no meu caso aqui, eu não tenho mais informações aqui porque eu não tenho ninguém cadastrado. Mas quando você clica nesse botão, vai aparecer os seus cadastrados diretos, tá? Sua linha direta, todos eles vão aparecer, o fulano, o ciclano e o beltrano. Dentro desse campo, vai sempre ter um botão escrito assim, ó, ver rede. Você consegue, obviamente, ver os pontos total daquela linha, tá? Mas se você quiser ir aprofundando para ver quem está pontuando, quem precisa de ajuda, etc., você vai clicando em ver rede, que vai liberando, né, o acesso às linhas inferiores, tá bom? As linhas indiretas, no caso, tá? Maravilha. Então, aqui nesse caso, só para falar para vocês que é um botão onde vocês podem acessar a rede de vocês, tá? Logo nesse segundo quadrantezinho aqui, um pouco menorzinho, nós temos a maior qualificação atingida. Então, ali ele já vai falar para nós qual é a nossa maior qualificação que nós já atingimos. Embora você não esteja naquela qualificação naquele mês, sempre tem essa informação, tá? Então, eu, como Robinho ali, quando eu estava com a minha rede, a minha maior qualificação foi o vermelho, tá? O red. Maravilha. Na parte mais central da tela, nós temos ali, então, a parte de iniciar venda, tá? Então, nós temos a parte de importar PDF, né? Indicação de cliente, que é uma venda para autosserviço, então você manda ali o seu código, o cliente sobe a fatura dele sozinho, e você tem a opção de importar fotos da galeria, tá? Então, se você não tem o PDF da fatura do cliente, você tem uma foto que também funciona se a foto estiver, né, completa, se a imagem ali não estiver cortando nenhum pedaço da fatura, estiver bem iluminada, estiver trazendo todos os detalhes ali da fatura dos números, tá? Você pode subir uma foto normal que vai funcionar. Tá? Então, aqui, depois eu vou entrar nesse campo, porque nós vamos subir 2 faturas aqui hoje com vocês. Então, por isso que eu peço atenção, anotem, estejam atentos, pegando os detalhes aí para depois você lembrar na hora que você estiver trabalhando, tá? E aqui embaixo nós temos a parte do suporte através do aplicativo. Então você acessa aqui o suporte, se você clicar em atendimento, você pode deixar já a sua mensagem, que aqui o suporte vai interagir com você. Obviamente, no começo, nós temos um bot falando, então
você vai ter umas perguntas e respostas prontas, tá? Então, às vezes ali a gente já consegue resolver o teu problema. Às vezes você quer saber do plano de negócios, você quer uma apresentação, às vezes você quer entrar numa comunidade do WhatsApp, enfim, etc. Então, essas perguntas, a maioria delas já vai estar ali prontas para que você tenha sua dúvida sanada. Se não for o caso, você pode pedir para falar com um atendente, com um humano, que esse suporte vai te direcionar para um atendente, tá bom? Então, aqui nessa página da home, nós temos também o suporte ali na parte inferior. Se eu rolar para a esquerda, nós temos treinamentos e vídeos. Essas partes aqui a gente ainda está construindo. A ideia é que todo esse treinamento que a gente faz com vocês aqui online, tá, vá para esse campo, e depois, com mais tempo, né, na hora que passar, né, todo esse início veloz da nossa empresa, nós queremos fazer um trabalho de extrema qualidade para vocês, colocando os treinamentos tópico por tópico para você entrar, acessar, assistir, rever quantas vezes for necessário. Então isso vai ser bem bacana. Logo, logo nós vamos fazer isso também. Temos algumas prioridades na frente que também são importantes para vocês, para o nosso cliente, tá? Mas daqui a pouquinho nós vamos colocar isso aqui e vai ficar filezão, tá bom? Então aqui são vídeos ali do nosso negócio, como funciona, enfim. Nós vamos alimentar isso mais para frente, tá bom? Então, pessoal, essa é a home do nosso app, tá? Então, aqui nós temos um resumo de tudo, tá? Então, aqui na home nós temos como trabalhar, nós temos como ver o geralzão, o panorama geral da nossa rede, e nós temos o suporte, o que nós entendemos que é o que vocês mais precisam acessar de forma rápida, tá bom? Então, no próximo ponto aqui, se a gente analisar, então nós temos o home que está ali em amarelinho, eu vou clicar em dashboard, tá? Por que essa parte do Dash, pessoal, é tão importante, tá? Porque no Dash você consegue verificar de forma mais detalhada os seus pontos, comissões, né? Tanto ponto quanto dinheiro, né? Você vai encontrar aqui no seu dashboard, tá? Então aqui, no primeiro quadrante do dashboard, pessoal, que é só nada mais nada menos que sua carteira, sua wallet aqui dentro da empresa, tá? Então aqui nesse primeiro quadrante, nós temos o mês de referência. Tá? Então, às vezes, quando vira o mês, o pessoal assusta. Poxa, o que aconteceu com meus pontos? Cara, cadê minha comissão? Cadê meu dinheiro? Ela não aparece porque ele muda o mês de referência. Então, nós estamos aqui em abril. Repare que ela está lá no mês 4 de 2025. Quando virar esse mês, o app automaticamente ele muda para o mês de maio, que é o mês 5. Tá? Então, se você não fez... Se você percebeu que o mês virou e você quer consultar o que você fez anteriormente no mês passado, não tem problema. Você clica ali no quadradinho, tá vendo? Ele vai desbloquear os outros meses. Você pode vir aqui no mês 3, por exemplo, né? Ele vai carregar e vai trazer a informação do mês 3, tá? O mês 3 eu também não tenho nada. Vamos voltar em um aqui que tem alguma informação para ficar mais claro para vocês. Beleza. Então aqui nós estamos vendo o meu movimento de fevereiro, né? Cheguei quase ali no Purple, faltou relativamente pouco, né? Então, aqui nós temos as informações mais claras de tudo aquilo que a gente faz de forma mais detalhada, de pontuação, dinheiro, retenção, vendas aprovadas, vendas retidas, vendas canceladas. Eu vou falar passo a passo para vocês aqui cada um desses itens, tá? No primeiro ponto aqui, pessoal, nós temos o quadro de... aqui ele repete, obviamente, o meu nível ali, né? Então, os pontos que eu fiz, o tanto de pontos que falta para eu atingir o próximo nível. Tá? Então, eu estava no Red com 147.106 pontos, faltavam 52 mil pontos, 894 para eu atingir o próximo nível, que era Purple. Tá? Então, no próximo quadro eu tenho ali bônus e comissões do mês. Então, como está o mês fechado, é legal de mostrar para vocês, tá? Porque mostra as minhas vendas diretas validadas, as minhas vendas indiretas validadas, indicações diretas validadas, indicações indiretas validadas e as mensalidades. Então, tudo aqui, tudo na verdade que traz dinheiro, né, para o nosso bolso dentro da nossa operação, a gente vê aqui. Isso é tudo que foi de fato efetivado, tudo que foi de fato aprovado. Nesse primeiro quadro, pessoal, nós não temos nada que é recusado, nada que está em análise, em reanálise. Isso aqui é o que deu certo, é o que aprovou, tá bom? Então, tudo que está aqui nesse primeiro quadro, você já pode contar com isso, né, embora... porque isso já está validado, já está aprovado, está tudo certinho, tá bom? Então, vendas diretas validadas, tudo que tem a setinha, tá vendo que ele tem a setinha aqui do lado? Né, vendas diretas validadas, 3.703, eu tenho uma setinha. Significa que eu consigo abrir uma próxima janela. Então, eu clico nela aqui, ó. Ele mostra as minhas vendas diretas que foram, então, ali aprovadas, tá? Vendas indiretas validadas. Então, se eu clicar aqui,
ele vai mostrar todas as vendas que foram validadas do meu time, tá bom? Eu voltei aqui, isso. Aqui, indicações diretas validadas, então pessoas que nós indicamos que foram aprovadas, já está trazendo aqui, então, na verdade, pessoas que eu indiquei que foram aprovadas, e indicações indiretas validadas, ele traz aqui também, que são pessoas que a minha rede indicou. Como eu não tenho mais essas pessoas, pessoal, ele não traz aqui, ele dá uns erros, tá vendo? Porque não tem mais essa informação dentro aqui do meu app. Mas mostra aí as pessoas indiretas, inclusive, que foram indicadas dentro da tua rede. E aqui, mensalidade, né, de todos também que pagaram a mensalidade, estão com a mensalidade em dia, apareceria aqui no caso, tá? Então, isso aqui é tudo dinheiro que de fato aconteceu, virou e tá ok, tá? O segundo quadrante aqui, que é o volume total que nós temos, é o volume total de pontos que tem na minha rede aprovado, tá? Isso sem VME, tá bom? Então, ó, volume pessoal de pontos, 9.844, né? Volume de indicações, 10.789, volume de mensalidades, 2.865. Então, pontos cheios, né, de todo o dinheiro que foi movimentado na minha rede, ele converte em ponto. Então, nesse quadrante, ele traz volume total de VME aqui dentro da minha janela, tá? Então, a gente consegue analisar, consegue ver. Então, ó, não tem mais venda em análise, não tem mais venda retida, não tem nada em reanálise, tá? Nem direto nem indireto. Então, eu tenho ali volume pessoal que eu fiz, 9.844, volume de indicações, 10.789, volume de mensalidades, 2.865, e volume de vendas liberadas no total, R$ 133.112,64. Beleza? E aqui ele traz uma forma mais resumida de volume total de pontos liberados, tá? Então, aqui, sem VME no caso, também. Então, volume total de equipe, 136.644, e volume pessoal, 9.844, de uma forma mais enxuta para você enxergar, e o total de pontos que está ali totalizando, tá? Maravilha. Vamos aqui, saldo e processamento. Então, como era o mês de fevereiro, já está tudo resolvido, basicamente eu não tenho nada em processamento, mas as coisas, as vendas que nós fazemos, ela primeiramente vem aqui para processamento. Então, quando ela vem para processamento, significa que você acabou de fazer essa venda. Então, ela não vai para o aprovado direto, né? Então, ela vem para uma parte de processamento para ela passar por uma validação, tá? Então, quando você faz uma venda, imediatamente ela vem para cá e não é aprovada de cara, porque ela precisa passar por toda a nossa parte de compliance, e aí depois ele vai dizer se ela está aprovada ou se ela está retida por alguma razão, tá? Em retenção, então aqui mostra tudo que nós tecnicamente teríamos de retenção, tanto de venda direta como indireta, tá? E aqui também mostra o campo de reanálise. Então, se meu Lex está lá com uma venda retida, eu ligo para ele e falo assim, fulano, você precisa corrigir aquela venda ali. Daí ele vai lá, consegue corrigir, ela não vai para aprovação. Ela vem aqui para reanálise, né? Vendas diretas em reanálise, até que o nosso compliance faça a validação disso. Depois que o compliance fez a validação, né? Isso é aprovado ou continua retido ainda por alguma outra razão, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui que é muito importante informar, tá, pessoal? Eu sei que é bastante informação, peço a atenção de todos aí, fiquem vidrados, conectados aqui com a gente, porque isso é muito importante, tá? A retenção, você tem 3 dias para corrigir uma retenção e ser assertivo nessa correção. Se você corrigiu dentro de 3 dias e a correção que foi solicitada foi certa, foi correta, você não perde o prazo do seu pagamento, tá? Você continua tendo os 45 dias a partir do dia da venda que você fez. Se por alguma razão você perdeu os 3 dias para corrigir isso, o seu prazo de pagamento passa a contar a partir do dia que você corrigir aquela situação, tá? Não mais da data de quando foi feita a venda, tá? E se você corrigir dentro dos 3 dias, mas errar na correção, sua correção for tipo, não funcionou, por alguma razão você colocou alguma informação errada, não subiu o comprovante correto, enfim, você perde também o prazo de pagamento da data da venda, e o prazo que conta é o prazo da correção aprovada daí em diante, tá? Então isso é bem importante você entender, tá bom? Tem alguns casos de retenção, né? Como eu tô zerado aqui, eu não tenho, mas eu trouxe aqui um print de uma retenção, para explicar para vocês como isso funciona na prática, tá? Então,
quando uma venda é retida por algumas razões, pessoal, às vezes ela tem multa. Na hora que eu subir uma conta, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas. Às vezes ela tem multa, às vezes ela tem débito, às vezes ela tem energia injetada, às vezes ela é CNPJ, você não subiu o contrato social, você precisa colocar esse contrato social. Enfim, tem algumas coisas que acontecem que faz com que a tua venda fique retida, porque nós precisamos dessa informação para ter a autonomia de injeção de energia para essa unidade consumidora. Tá? Então, nós, como usina, precisamos dessas informações e as concessionárias também precisam dessas informações para que nós consigamos ali, então, né, provar tudo o que é necessário para começar esse processo de injeção. Nós sabemos, pessoal, que o mercado ele ainda não é totalmente a favor de tudo isso que a gente faz. As concessionárias ainda estão brigando conosco, elas não querem perder esse monopólio. Então, elas fazem de tudo que é possível para, né, ferir esse nosso negócio, para não aprovar essas vendas. Então, nós precisamos, de fato, ter um compliance ativo, um compliance bem rígido, para que lá na frente, quando a gente for fazer essa injeção de energia, você não tenha mais nenhum tipo de problema, que essa venda seja aprovada e não volte lá depois de todo esse processo. Então, é muito importante que nós tenhamos seriedade na hora do preenchimento, na hora da correção da retenção, na hora de você subir uma fatura, analisar o comprovante, débito, se for o caso, para você subir esses documentos, esses comprovantes, enfim. Então, por isso que nós precisamos ter um compliance firme e nós precisamos contar com vocês também para estarem atentos a essas observações e corrigirem, inclusive, antes do tempo, para que nós possamos, enfim, permanecer com a harmonia, tanto como empresa quanto o Lex. Você com o seu recebimento certinho, né, dentro do prazo que você planejou, e nós conseguindo, né, liberar isso com as concessionárias, injetar a nossa energia e também fazer a nossa parte. Beleza? Então, aqui nesse caso, pessoal, foi uma venda retida por energia injetada. Tá? Então, perceba que ela foi liberada no dia 24/3/2025. Né? Enfim, eu não, por ser um print, eu não consigo navegar nas informações aqui. Mas eu quero me ater à informação que é importante, que é a razão pela qual ela foi retida. Tá? Então, ela foi retida por quê? Porque, nesse caso, o cliente ele tem energia injetada. Tá? Se o cara é do grupo B, por exemplo, não tem problema ele ter energia injetada. Nós precisamos somente saber a origem dessa energia que está sendo injetada. Será que esse cara está com uma concorrente nossa? Se ele tiver com uma concorrente, ele precisa cancelar esse plano que ele tem com a concorrência para poder vir para a nossa base, tá? Para poder fechar um contrato conosco. Se ele tem placa fotovoltaica no telhado do estabelecimento ou da casa dele, ele precisa ter um consumo acima de 1.000 kWh ou de R$ 1.000 para que nós consigamos atuar nesse residual, tá? Então, se ele tem, né, ainda um consumo maior que 1.000 kW, ele tem placa fotovoltaica no telhado, a gente vai reter para que você informe, né, no caso, que ele tem energia própria. Se ele tem energia própria, você informa isso no aplicativo, isso vai ser liberado. Mas nesse caso, presta atenção, ó, fatura de terceiro, enviar fatura da concessionária. Nesse caso aqui, esse cara está com um concorrente nosso. Então, ele vai precisar cancelar isso, pegar a carta denúncia, subir aqui no aplicativo para mostrar para nós que foi cancelado, tá? E aí nós conseguimos avançar com o plano dele aqui conosco, tá bom? Aí você está pensando, cara, mas a nossa empresa não faz esse cancelamento? A nossa empresa faz o cancelamento, mas não na velocidade que você espera, tá? Hoje nós temos uma fila muito grande de tarefas, de funções ali com o nosso pessoal, e o nosso processo de cancelamento, ele não funciona tão simples, tá? É complicado, porque nós temos que pegar a autorização do cliente, né, fazer isso junto com o cliente, solicitar para o cliente, porque eu, como empresa, não posso me passar pelo cliente. Isso, tecnicamente, é ilegal, tá? Então, nós temos que conversar com esse cliente, falar para ele fazer esse processo, enfim. Então, você que está ali na ponta, que está com o cliente, é mais fácil, talvez, pedir para que ele faça o cancelamento e a gente consegue avançar com o processo dele. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o aplicativo. Tá, então, falei um pouquinho de retenção aqui com vocês agora. A gente consegue clicar ali, pessoal, vamos supor, você tem a fotinha ali, cara, é energia própria, por exemplo, ou você subiu a carta denúncia, você vai clicar naquele botãozinho laranja, você vai subir o arquivo da correção e envia para a gente, tá? Esse arquivo estando correto, tá tudo bonitinho, a sua venda vai ser liberada, beleza? Então, tá bom aqui, o próximo passo são contratos cancelados. Nós temos algumas razões pelas quais contratos podem ser cancelados, tá? Às vezes o cara ali, você subiu, o cara é uma tarifa social, por exemplo, né? Tarifa social a gente não consegue atuar. Se você subiu,
não prestou atenção, o cliente assinou, mas a gente no compliance detectou que esse cara é tarifa social, a gente não consegue atender ele. Então, automaticamente, a gente coloca esse contrato em cancelados, tá? Se você, por uma distração, subir um caso de bandeira branca, por exemplo, você não percebeu que o cara era de tarifa branca, você colocou convencional, enfim, passou, né? E essa venda veio para o compliance e a gente percebeu que esse cara é bandeira branca. Pô, cara, a gente não consegue atuar com bandeira branca, então nós vamos lá e cancelar esse contrato. Então, tudo aquilo que não entra dentro do que a gente consegue atender, não vai para retidos, a gente coloca já direto para cancelados, beleza? E aqui, por último, nós temos os gráficos, né? Saudades dos meus gráficos aqui, né? De recebimento, pessoal. Então, aqui a gente tem aqui um resuminho em gráfico do dia que a gente recebe e o valor que nós temos a receber. Então, isso aqui é bem legal. Então, tudo que está em cinza significa que você já recebeu, e tudo que está coloridinho é que ainda você vai receber, tá? Então, olha lá, ó, então 334 no dia 26/3, 1.015 no dia 2/4, né? Do dia 16/4 eu recebi 3.823. Então, aqui ele traz, né, o valor das nossas comissões, tanto indireta quanto direta, daí a data que nós vamos receber isso, tá bom? Então, isso aqui é muito legal e é um gráfico para você se orientar aí para saber e fazer o planejamento dos seus recebimentos, tá? E no fim aqui, que não é menos importante, nós temos vendas diretas, foram realizadas 3, propostas abertas, 23 propostas abertas, tá? E indicações diretas eu tive 6, tá? Então, tudo efetivado. Então, mais um resuminho aqui para a gente, beleza? Então, esse aqui é o nosso dashboard, tá? Então, para você, como eu disse, é a sua carteira, basicamente, ali, onde você controla os seus pontos, suas vendas, enfim, tudo que você está construindo, retenção, tudo que você precisa corrigir. Então, você encontra no dashboard, é muito importante que você entenda, que você interaja com esse campo dentro do nosso aplicativo para você estar cada vez mais familiarizado com ele e não ter dificuldades na hora de entender os números ali, tá bom? Próximo campo aqui, galera, nós temos a câmera, tá? Então, se você está no cliente e ele está com a fatura em mãos, no papel, você pode acessar a sua câmera do celular direto aqui do nosso aplicativo. Se você clicar, ó, ele já abre a câmera direto e você pode fazer a foto do arquivo, tá? Então, é um botão de atalho para a câmera, tá? Pois bem, aqui nós temos o campo de rede, onde você pode entrar também e ter acesso a todo mundo que está na tua rede e as qualificações, tá? Então, aqui, por exemplo, nós vamos de white até o degradê. E aqui você consegue acompanhar os níveis das pessoas que estão na tua rede, quantos yellows você tem, quantos oranges você tem na sua equipe, quantos reds você tem, quantos purples, quantos blues e quantos grading. Então, aqui tá essas informações, tá bom? Informação de rede, informação de indicação, enfim, tá tudo dentro do app. Mas o que mais importa, pessoal, para vocês agora entenderem é dashboards, tá? E como subir uma fatura e operar nessa home aqui. Nós não queremos levar muito mais tempo dentro desse treinamento, porque nós temos mais coisas para dizer e eu já estou avançando no tempo, tá? Então, esse overview do dashboard tá certinho, com retenção, com venda, pontuação, a home do Dash. Vocês entenderam bem, pessoal? Quero pedir para vocês reagirem aqui para a gente poder passar para a nossa próxima parte, que é subir fatura e, enfim, dar andamento no nosso treinamento. Temos agora 900 dispositivos conectados. Com certeza nós temos mais pessoas do que isso. Quero agradecer mais uma vez a tua presença em mais um treinamento aqui na segunda-feira à noite. Como o Alan disse muito bem, nossa cultura já estabelecida. Muito bom poder estar aqui com vocês. E agora, nós queremos ir para a parte prática de como você subir uma fatura de grupo B e grupo A, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, porque é o seu dia a dia, é o que você faz, querendo ou não. Se você não está operando tanto vendendo, você precisa ensinar o seu Lex, né, a pessoa que está na tua equipe a fazer isso. Então, vamos lá. Então, a minha primeira sugestão para quando a gente vai vender, tá? Não estou dizendo que é uma regra, pessoal, mas é muito melhor que você utilize um PDF, tá? O PDF é bom por quê? Porque ele traz uma resolução muito melhor do que uma foto, é muito mais garantido. Às vezes você pede para o cara, pega ele no seu e-mail, né? A concessionária te mandou aí, né? O acesso ao aplicativo, baixa o PDF. Então, isso é fácil para a pessoa hoje conseguir, e você tem um arquivo da fatura daquele cliente muito bom, com muita qualidade. Então, você não sofre com isso, tá? Então, vamos lá, vamos clicar aqui.
importar PDF, eu vou sempre usar PDF aqui nos treinamentos, tá, pessoal? Eu vou subir aqui uma fatura de grupo B primeiro, tá? Que é o mais... Deixa eu só tirar minha tela aqui do compartilhamento, porque o aplicativo ele sempre lê para não aparecer os dados ali do cliente, e a gente... Melhor eu só apagar esses dados antes aqui rapidinho, tá? Deixa eu ver aqui. Só vou apagar os dados aqui e já volto. Não vai impactar em nada aí no seu conhecimento, tá? Porque mesmo eu rasurando a fatura, ele ainda puxa. Nós temos que preservar aí os dados dos clientes, né, conforme a lei LGPD nos orienta nesse sentido. Beleza, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Maravilha, já apaguei. Agora eu posso voltar com a tela aqui com vocês. Maravilha, voltamos aqui então. Show! Então aqui a nossa fatura. Eu vou abrir aqui ela no meu computador também para poder, na hora do cálculo, fazer com mais velocidade para vocês. Então, uma fatura de grupo B da concessionária Copel, que é normalmente o arroz e feijão que a gente trabalha, tá, pessoal? Hoje a gente utiliza muito, a gente tem bastante gente trabalhando com o grupo A, mas a grande maioria das unidades consumidoras que nós temos no Brasil está no grupo B. Então, é um nicho muito bacana que a gente quer atuar com força. Nosso aplicativo está 100% pronto para essa situação. Então, é por isso que é importante que você saiba atuar com contas do grupo B, tá? Às vezes o pessoal menospreza um pouco o grupo B, fala, cara, pô, mas eu quero fechar conta de 100 mil reais, de 200 mil reais, de fato, isso não tem no grupo B. Mas as faturas de grupo B são contas fáceis de você fechar e que elas têm número que representa, né, uma boa quantia, né, com relação à dificuldade de fechar esses negócios, tá bom? Então, por isso que é muito bom que você saiba disso, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Beleza, minha tela está compartilhada certinho. Show, então vamos na prática, vamos aqui no aplicativo. Primeiro de tudo, pessoal, nós temos aqui CPF, unidade consumidora, nome, endereço, concessionária, o estado da concessionária, do cliente, né, e-mail e telefone. Pessoal, eu já vou dizer de cara aqui, esses dados são extremamente importantes e você precisa preenchê-los de forma correta. Tá? Então, CPF, unidade consumidora, nome, endereço, tudo que está aqui, você precisa ter certeza que está preenchido de forma correta. Então, não tenha pressa na hora da venda e sempre confira os campos. Tá? A inteligência artificial está treinada para subir isso de forma correta, mas ela pode errar algumas vezes. Tá? Faltar um número do endereço, faltar um pedaço do nome, ou ela inverter o nome, às vezes tem um nome parecido ali, ela altera. Então, você precisa subir, obviamente, através de usar a inteligência artificial, mas conferir. Tá? Você não gasta quase tempo nenhum conferindo e você poupa um tempo gigantesco caso tenha algum erro ali. Você consegue corrigir na hora do preenchimento da proposta. Uma vez que isso virou proposta, foi para contrato e o cliente assinou, é um abraço. Você não pode corrigir mais contrato. Você vai ter que cancelar aquele lá e assinar um novo contrato com o seu cliente. E nós que estamos na ponta da venda sabemos que é uma dor de cabeça gigantesca, grande chance de a gente perder esse cliente. Então, por favor, pessoal, preencham de forma correta cada um desses campos. E se você está fazendo, né, a inteligência artificial está trazendo essa informação, porque obviamente ela vai fazer isso, confira cada um desses campos, né, e garanta, né, certifique de que isso está correto, para que você não tenha problemas depois com o nosso compliance, com o seu cliente, enfim. Né? Então, nós precisamos que você tenha esse cuidado, tá bom? Então, CPF, eu preciso de fato colocar um CPF correto aqui, senão ele não libera. Eu vou colocar o meu CPF aqui. Unidade consumidora. Então, pessoal, agora aqui na prática para vocês, onde eu encontro unidade consumidora, o que é unidade consumidora, enfim, todos os outros detalhes da fatura, tá? Então, ele está pedindo para que eu preencha ali unidade consumidora. Aqui na fatura da Copel, a gente encontra essa informação logo no cabeçalho da fatura ali, nos itens ali de endereço, de classificação, nas informações que pertencem ao cliente.
E normalmente isso está também dessa maneira nas outras contas, tá? Nas outras concessionárias. Então você precisa ter um pouquinho ali de curiosidade, dar uma lida que você vai encontrar. Se você não encontrar a unidade consumidora, você vai encontrar a sua instalação, tá bom? Algo sempre parecido com isso, o seu código de instalação, tá? A unidade consumidora. Então, esse código é o que você precisa inserir lá na UC, tá? Como aqui é um teste, eu vou colocar o número errado, tá? Não vai ter problema, mas você precisa sempre certificar que você está colocando o número certo, beleza? Aqui nós vamos inserir o nome do cliente. Por que o nome do cliente precisa estar certo, pessoal? Porque a unidade consumidora, ela é registrada no CPF desse cliente ou no CNPJ dele, tá? Então, se eu coloco uma unidade consumidora que não tem vínculo com o CPF que eu alimentei ali, porque eu errei um número, tá? A gente vai ter problema para rodar esse contrato, você vai ter que reassinar. Então, lembrando, uma unidade consumidora, ela está sempre vinculada a um CPF, e ela vai estar sempre vinculada a um nome, endereço e assim sucessivamente. Então, uma vez que eu erro um desses detalhes aqui, acabou tudo, tá? Então, por isso que nós precisamos sempre conflitar os dados, tá? Então, vou colocar um nome aqui, né? Vou colocar o meu nome mesmo. Beleza? E aqui eu vou colocar um endereço também que pertence ao cliente. Ah, Robinho, mas onde que eu encontro o endereço, o nome da pessoa na fatura? Cara, isso aqui tá simples, tá? Tá sempre aqui, então eu rasurei, obviamente, mas nós temos ali na linha de cima o nome, o endereço, CEP, cidade, né? Nós temos até, inclusive, algumas contas que traz o CPF ou CNPJ, no caso da Copel, que ela rasura alguns números, tá? Ela censura alguns números. Então, você encontra sempre no cabeçalho da fatura, tá bom? Então, vou colocar aqui, eu coloquei o nome, vou colocar o endereço. Colocar o número aqui. Só preenchendo. Beleza. Então, coloquei um endereço qualquer ali, só para a gente simular. Concessionária. No caso aqui, é a Copel, tá? Distribuidor, Estado do Paraná. Vamos olhar aqui. O Paraná está aqui. Beleza? Então, concessionária ok, né? Estado ok. Como que eu descubro qual é a concessionária? Pessoal, sempre vai estar informando da fatura que o cliente tem, tá? Então, aqui no caso, lá em cima, Copel. E o estado está no endereço também do cliente. Caso a gente sabe também, né? Eu sei que nem todos sabem disso, mas a Copel é a concessionária aqui, né? Que tem a concessão do estado do Paraná. Mas você encontra isso também ali no endereço do cliente, tá? E-mail, nós precisamos colocar o e-mail do cliente, porque é por aqui que a nossa empresa vai se comunicar com esse cliente, mandar a jornada dele, mandar a fatura, né? Então esse e-mail precisa estar correto, tem que ser um e-mail do cliente, e o número também precisa ser do cliente, tá? Se não for o número do cliente, pessoal, a gente não consegue falar com ele, tá? Lembrando que o nosso cliente, ele recebe a nossa fatura, recebe a comunicação da empresa, recebe as novidades da empresa via e-mail e via WhatsApp, via SMS. Se esse número estiver errado, a nossa comunicação com esse cliente está comprometida. Então, não é informação do Lex. Você não pode pôr um e-mail seu aqui, você não pode pôr um telefone seu aqui, você precisa colocar os dados do cliente, beleza? Agora aqui, próximo passo, o valor da fatura. A inteligência artificial leu 368 e 12, vamos ver se está certo. Então, aqui o valor da fatura, 368 e 12, a inteligência artificial leu de forma correta. Região sul, então aqui é a região onde o estado pertence, então no caso esse cliente aqui está no Paraná, então o Paraná representa a região sul, ele está na região sul do país. Se é um cliente de São Paulo, nós colocamos centro-oeste na região, sudeste, se ele é da Bahia, nós colocamos nordeste, enfim, né, na medida que ele tem um estado definido, nós colocamos a região do país a qual ele pertence, tá bom? Aqui nós temos o consumo do mês em quilowatt-hora, né? Então vamos olhar na fatura, né, e descobrir onde que nós vemos o consumo do mês desse cliente, tá? Então, nós vamos sempre, pessoal, deixa eu ver aqui, ó, vamos fazer assim que fica legal. Primeiro passo, você tem que encontrar na fatura dele o itens de fatura, tá?
Deixa eu só pegar esse aqui que é melhor. Vou escrever, vou mostrando para vocês aqui. Então aqui, ó, nós temos itens de fatura, estão vendo? Beleza? Então aqui que nós vamos encontrar as informações desse cliente, tá bom? Então nós queremos saber a quantidade de quilowatt que ele consumiu naquele mês, certo? Então aqui, ó, energia elétrica, consumo, quilowatt-hora, unidade, quantidade, tá vendo aqui, ó, 380. Então, vamos ver se a inteligência artificial leu de forma correta. Olha lá, consumo do mês aqui, 380. Ela leu de forma corretíssima, tá bom? Show de bola. Agora nós queremos saber se ele é um cara trifásico. Sim, a inteligência artificial falou ali no aplicativo que ele é trifásico. Na fatura ele traz a informação também. É um cliente trifásico, tá bom? E aqui, obviamente, ela vai trazer também lá, ó, vamos dar uma olhadinha. Vai perguntar qual é o subgrupo dele, a classificação desse cliente e a modalidade. Então, ele é um B3, ela leu de forma correta. Então, aqui, ó, um comercial, provavelmente um comércio, classificação B3, e ele é convencional. Como que eu sei que ele é convencional, Robinho? Porque não tem nenhuma informação falando que ele é bandeira branca, ou que ele é tarifa social, alguma coisa nesse sentido. Normalmente, pessoal, quando ele é tarifa social, bandeira branca, junto com essa observação da classificação vai estar essa informação, tá? Então aqui não tem nada, a nossa inteligência também não identificou nada, então ela colocou ali com modalidade convencional. Então tá certinho, beleza? Pessoal, por que é importante a gente colocar se ele é trifásico, se ele é bifásico, se ele é monofásico? Para a gente não tem muita relevância saber quantas fases ele tem lá no estabelecimento dele ou na casa dele, mas isso determina o preço da tarifa básica, da tarifa base desse cliente. Não a tarifa base, mas Oh, meu Deus, agora me deu um branco aqui. Mas determina a tarifa mínima, né, desse cara aqui. Então, por exemplo, se ele tem se ele é monofásico, ele paga R$30 de tarifa mínima pelo relógio. Vamos supor que ele não consumiu nada de energia, ficou desligado lá. Mas para ele ter aquele relógio, se ele é um cara monofásico, ele paga R$30. Se ele é bifásico, ele paga de tarifa mínima R$50. Ele tem duas fases, ele tem o relógio lá, beleza, não usou nada, tá tudo desligado, mas ele precisa pagar por essa instalação que está ali. Então ele paga R$50. E se ele é trifásico, a tarifa mínima dele vai para R$100, beleza? Então isso determina o seu valor faturável, porque a gente não paga você sobre a tarifa mínima, por exemplo. Tá? Então, a empresa, quando ela vai te pagar, ela faz o cálculo do faturável, ela desconta o valor da tarifa mínima. Então, se o seu cliente é um cliente trifásico, você já sabe que R$100 você vai perder, porque é a tarifa mínima. Se ele é bifásico, você vai perder 50, e por aí vai, tá bom? Então, por isso que é importante para nós essa informação. Beleza? Então, vamos lá para a última parte, e não menos importante, talvez a mais importante, que é a média histórica do nosso cliente. Tá? Então, eu preciso que você preste bastante atenção nisso. A nossa inteligência artificial no grupo B, normalmente ela faz bem certinho. Se a informação estiver certinha na fatura, se for um PDF, ela roda muito bem. Mas eu quero ensinar vocês a conferir isso, caso seja do seu interesse, tá bom? Isso é muito legal de saber, porque às vezes, porque a gente, enfim, isso impacta, querendo ou não, na sua comissão, tá? Se a inteligência artificial fez uma leitura meio que errada e colocou uma média menor ali, a sua comissão vai ser menor. Então, eu gosto sempre de conferir, eu faço o cálculo rapidinho, tá? Eu vou fazer o cálculo bem na unha aqui para vocês, mas você pode fazer de forma simples se você tiver com uma inteligência artificial ou com o Excel aberto, tá bom? Você copia todos esses números, joga lá e pede a média, ele faz, mas eu vou fazer como pensando que você está lá na ponta com o cliente, não vai ter tempo de abrir, enfim, inteligência artificial, nem Excel, você vai somar tudo na unha mesmo e dividir pelo número de meses que está ali, que é o que a gente faz, tá? Então, deixa eu só abrir minha calculadora aqui. Reparem, ó, aqui está meio distorcido nesse arquivo, mas olha, aqui é histórico de consumo. Então, é tudo que o cliente consumiu no último ano. E é baseado nisso que nós sabemos o que esse cliente gasta de energia e que a gente meio que estabelece para o que ele vai utilizar de energia no próximo ano, tá? Então, é com base nessa média que você também recebe a sua comissão. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar todos esses números aqui, ó, 380, 520, 320, todos esses números aqui, ó, tá? Eu vou somar todos eles, deixa eu fazer certinho aqui para não... Então, eu somo todos eles e divido pelo número de meses. Então, ele começa em abril de 2024 aqui, ó,
vai maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos, nesse caso aqui, 13 meses. Então, se tem 13, você divide por 13. Se tem 12, você divide por 12. Beleza? Isso aqui você desconsidera, tá? Isso aqui não vale nada. Nós estamos preocupados aqui com consumo, tá? Faturado. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, peço a paciência de vocês, mas é para o seu bem, tá bom? Então, soma aqui 380, 580, 520. Acho que vou fazer na unha aqui, ó. 320, 420, 400, 380, 420, 440, 340, 390, 440, mais 390. Beleza, então o total deu 4.342 quilowatts consumidos no último ano. Eu vou dividir isso por 13. Então a média deu 334. Ó, ela somou, ela colocou a mais aqui, né? Então deu 410 de média. Eu vou corrigir, vou pôr 334. Nesse caso a gente fica triste, mas quando a gente calcula e está maior, a gente fica feliz, né? Então, 334 a média histórica desse cliente. E está feito, pessoal. Aqui está preenchido todos os detalhes certinho, conferidos como a gente fez, de olho na fatura como nós fizemos, tá? E agora eu vou dar gravar para ir para a gente ir para a proposta, beleza? Vou clicar aqui em gravar. Ele está enviando a proposta. Hoje foi rápido. Então, beleza, essa é a nossa proposta. Vou falar bem rapidinho para vocês um pouquinho dela. Aqui, como eu disse para vocês, ela traz o número de venda. Esse PVE aqui é o número da venda. Então, toda vez que você assinar uma venda com o cliente, você precisa falar dessa venda com o suporte, tenha sempre esse código de vendas em mãos, tá? Proposta comercial, então, é o cliente Robinson Galo, CPF X, unidade consumidora X, né? Classificação tarifária B3, Supermercado Sul, concessionária Copel. Então, tá vendo? Ó, que tudo que a gente preencheu ali atrás, ele traz para a proposta, tá bom? Então, uma vez que o cliente viu essa proposta aqui, ó, olha, você conseguiu 10% na baixa tensão, né? Então, o consumo médio, você teve ano passado de R$324, então a média de desconto, com os 10% que nós temos de desconto para você, você pagaria 291 em vez de 324, uma economia aí de 10%, tá? Então, bandeira verde, ele teria aí R$388 de desconto no ano, né? Na bandeira amarela e vermelha, o aplicativo ele não entregou para a gente aqui, tá? Então, por alguma insegurança da inteligência artificial, ele não entregou esse cálculo, tá? Então, quando isso acontece, você está na frente do cliente, pessoal, você pode refazer essa proposta, tentar fazer de novo, tá? Ou então, você explica para ele, fala, olha, por alguma razão, a nossa inteligência artificial, ela não calculou esses números, tá? Mas eu posso dizer para você que o seu desconto, ele pode de 10 ir para 13, 15%, pode chegar até dobrar nesses tempos, tá? De bandeira amarela e vermelha, porque as taxas, né, para geração de energia na hidrelétrica ficam mais caras, então a gente consegue atuar com mais afinco e entregar mais descontos, tá bom? Então, não se assustem nesse momento. Você pode tentar rodar uma nova proposta ou então falar dessa forma como eu disse para vocês, beleza? Lembrando que o nosso cliente, então, não tem bandeira tarifária, isso é muito bom. 10% mais isenção de bandeira tarifária, podendo pagar até 20% a menos nesses períodos. Então, isso é muito bacana, tá? Adote energia 100% renovável, que é o que a gente trabalha, né? Economize na sua conta de luz sem nenhum investimento, então o cliente não paga nada no Grupo B por isso e não tem fidelidade. Então, o nosso cliente ele pode entrar com a gente ali
se por uma razão ele precisa mudar de endereço, ou precisa fechar a empresa, ou mudou de casa, enfim, ele pode cancelar, não tem nenhuma multa que ele paga por isso, tá bom? Então, show de bola. Aqui nós temos algumas maneiras de enviar isso para o cliente. Uma coisa que eu quero dizer para vocês que é muito importante, pessoal, é que nós temos um campo aqui de contrato, tá? Então, às vezes o pessoal quer ler o contrato, você precisa enviar esse contrato para o cliente, você clica em contrato aqui, ele vai abrir o contrato. Tá? Eu tô com medo de clicar aqui e depois eu não conseguir voltar para a proposta e ter que fazer tudo de novo. Como faz tempo que eu não vendo, eu não sei como está isso. Mas nós temos aqui, então, a opção de enviar via WhatsApp. Se você clicar nesse botão de WhatsApp, a Único, que é a nossa plataforma de assinatura, vai mandar para esse cliente um link, tá? Através do número deles. Tá? Então, isso é legal, mas o cliente pode achar meio esquisito. Pô, mas não conheço, não sei quem é esse número, será que é um golpe? Enfim. Tá? Mas é bacana. Se você está com ele ali na hora, você pode orientar e não tem problema. Você tem a opção de clicar por e-mail, e aí o cliente vai receber o e-mail da Único também, né, pedindo essa assinatura. Você tem a opção de assinar com o cliente na hora, se você estiver na frente dele, que é o que nós vamos fazer aqui. E você tem a opção de ver o contrato, caso ele queira, você pode acessar o contrato aqui, e ali naquela página você envia para ele, ele vai ter acesso ao contrato para ele ler. E nós temos aqui o link. Eu utilizava bastante o link, por quê, pessoal? Porque o link eu consigo copiar. Eu consigo copiar o link, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu clico no link, ó lá, link copiado, envie para o cliente. Então, eu copio ele para a área de transferência do meu celular. Então, eu vou lá no meu WhatsApp e eu copio lá na conversa com ele e mando do meu número esse link para ele. Então, ele tem mais confiança para assinar esse contrato, beleza? Então, você pode fazer isso caso o cara esteja longe de você, tá? Eu gosto. Vamos clicar em contrato aqui para ver o que dá? Tomara que a gente consiga voltar aqui para... Acho que vai dar boa. Ele abre uma página no Safari. Então, aqui, ó, tem todo o contrato, tá certinho, que ele precisa entender, ó, já sai no nome dele, com os detalhes, tudo certinho. Ó, o contrato que ele vai assinar é exatamente esse, ó, a proposta tá aqui. Então, mais uma vez eu reitero, é por isso que a nossa informação precisa estar correta lá, porque senão ela vem para o contrato e depois que ele assinou não tem mais o que fazer. Show de bola? Então, ó, Lex Energia, o contrato está aqui. Ah, cara, eu quero o contrato. Você clica aqui na setinha para ele, ó, você consegue enviar no WhatsApp, enfim, onde for necessário, tá? Show de bola. Vamos voltar então aqui para a nossa proposta. Vamos clicar em assinar. Cliquei no botãozinho de assinar, pessoal. Ele está carregando. Ele vai levar a gente agora para a página da Único, tá? Então, a Único é a nossa plataforma de assinatura. Então, o C6 usa essa plataforma, o Itaú usa essa plataforma, e nós utilizamos também essa plataforma para o cliente assinar o contrato de forma remota, tá? Aqui, ele vai pedir a selfie, tá? De cara, então, primeiro reconhecimento facial nosso, eu vou deixar ele acessar a minha câmera aqui, ele pergunta isso, então ele pede para acessar a minha câmera, a minha localização, são travas aí de segurança, inclusive, que ele utiliza também essa plataforma. E aqui, ele está pedindo a minha facial. Assim que eu regular o meu rosto, na medida que ele tiver lá, ó, ele fala, ó, ele dá a permissão para eu clicar em estou pronto. Então, reconheceu, liberou o estou pronto, eu clico. Ele vai pedir para eu aproximar o rosto. Afastar o rosto um pouquinho. Aproximar mais o rosto, esperar mais um pouquinho aqui. Beleza, verificou. Maravilha, então aqui nesse caso, pessoal, ele localizou uma carteira nacional de habilitação minha. Como eu sou correntista do Itaú, eu já tenho esse documento na base de dados da Único. Então, ela localiza meu documento. Isso pode acontecer com algum cliente seu, tá? Então, se localizou esse documento do cliente, você pode decidir avançar. Ou então, se você está inseguro com o documento que tem ali, é perigoso, inclusive não está da forma como é necessário, e você perder essa venda para retida e pedir um novo documento do cliente, tá? Então, eu gosto sempre de conferir o documento. Então, eu pergunto para ele, cara, você tem documento aqui? Você lembra como você tirou? Eu tive um caso de um cliente meu que ele dava com uma foto assim, ó, do documento. E não é isso que a nossa empresa pede. A nossa empresa pede a foto só do documento, frente e verso, tá? Então, aí a venda ela foi retida, beleza?
Então, aqui eu vou fazer para vocês como tirar uma foto do documento. Então, eu não vou continuar com esse documento meu que está cadastrado. Eu vou cadastrar um novo documento. Vou tirar uma foto do RG ou CNH. Show de bola. Ele vai carregar, pede o uso da câmera de novo. E aqui ele abre para eu tirar foto. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, porque ele dá algumas recomendações. Quer ver, ó? Deixa eu ver se está as recomendações aqui, ó. Quer ver? Ó? Vou cadastrar novamente, vou tirar uma foto. Bem detalhado o treinamento, hein, pessoal? Olha, ele não me trouxe aqui os detalhes, mas ele pede para que a gente esteja sempre num lugar claro, bem iluminado. Eu vou tirar a foto da frente e do verso do documento, tá? Vou fazer uma coisa aqui. Vou tirar o meu filtro, que é para mostrar para vocês o documento certinho. Cadê aqui? Remover. Pronto. Vamos lá. Eu tô com o documento aqui da minha esposa, pessoal, porque minha região, não sei onde que ele tá. Deixa eu ver se ele tá aqui. Na minha bolsa. Eu vou levando ele para os treinamentos que eu vou fazendo. Mas enfim, já que a RG dela tá aqui, vai com o dela mesmo, não tem problema. Então, ó, nós estamos aqui com o documento, tá? A foto vai sair mais bonita hoje porque é o da minha esposa que tá aqui, pessoal. Então, foto frente e verso do documento, tá? Vamos lá, eu vou tirar a foto da frente. Lembrando, galera, que, ó, frente é a foto do polegar ali, no caso da RG, né, com a sua foto, e o verso é as informações adicionais atrás do documento, de familiar, enfim, CPF, etc, tá? Não é esse verso aqui, não, tá bom? Isso aqui não é documento, tá? Então, frente e verso, beleza? Então, vamos lá, vamos tirar a foto aqui da frente do documento. A foto ficou boa? Sim, eu dou continuar. Ele vai pedir a foto do verso. Beleza, a foto ficou boa? Sim. Ele vai pensar aqui. Show de bola. Então, ele permite agora que eu vá para contrato. Tá? Uma vez que eu subi o documento, eu vou clicar em contrato Lex. Então, cliquei em contrato. Olha lá. Ó. Não foi possível carregar o documento. Achei que ele fosse permitir. Verifique porque não é o documento da pessoa que fez a facial. Então, ele trava aqui, tá? Então, para você ver que funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu queria fazer essa foto aqui para mostrar para vocês como que é a foto na prática. Então, eu vou subir com o meu documento lá que está salvo, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos ver. Opa, agora ele foi. Mas é porque... Por que ele passou, pessoal? Quando eu volto aqui, ele desconsidera a foto e pega o meu documento que está salvo lá, que é o PDF do meu documento, tá bom? Por isso que passou, beleza? Então, eu sigo aqui, vou descendo e clico em assinar documento, tá? Eu não vou clicar aqui em assinar documento, galera, porque vai gerar um transtorno lá dentro da empresa, vai ter que cancelar, enfim, uma venda fake. Então, se você clica em assinar documento, ele dá os parabéns e pede para o cliente colocar o e-mail dele novamente ali para ele receber esse contrato assinado. Então, você vai colocar esse e-mail lá, clica em assinar contrato, deu parabéns, coloca o e-mail do cliente, dá o ok, pronto. A venda foi para análise, está lá em processamento e vai para o compliance validar se ela vai ser aprovada ou se você vai precisar subir alguma informação adicional disso. Beleza? Show de bola até aqui? Reajam aí se vocês ainda estão acordados, motivados, animados, façam barulhinho, estourem uns festãozinhos aí. Essa é a fatura do grupo B, pessoal, que a gente está subindo para vocês agora, tá? Então, o processo completo. Eu na correria aqui acabei não falando, mas eu vou falar agora que eu lembrei, tá? Ainda dá tempo. Aqui, galera, ó, multa e débito. Como eu sei, Robinho, que o meu cliente ele está com multa, tá? E se ele está com multa, o que eu tenho que fazer? Então, para você saber se o seu cliente tem multa, porque a multa, galera, é um dos principais casos que acontece de retenção, tá? É um dos principais casos porque, cara, o brasileiro ele acaba pagando sempre a conta dele atrasada. Eu sou um deles. Eu esqueço, eu não pus no débito automático, enfim,
Cara, eu sempre pago atrasado. Então, todo mundo paga meio que atrasado. É raro, só quando o cara está no débito automático, ou é uma empresa, tem tudo muito organizadinho. Então, a multa sempre vai acontecer, tá? Então, a gente descobre aqui no itens de fatura, ó. Itens de fatura. Então, aqui, ó, multa por atraso no pagamento. Então, você paga, daí, porque você atrasou no pagamento, você paga a multa na iluminação pública, aí você tem os juros, né, porque você pagou atrasado. Então, aqui no caso, os juros da conta anterior, ele está pagando os juros aqui porque ele pagou a anterior atrasado também, então está sendo cobrado esses juros dele. Acréscimo moratório. Enfim, então são todas essas taxas que compõem quando a gente paga a fatura em atraso, tá? Nesse caso, vamos ver se o cliente tem algum débito. No caso da Copel, ela vai trazer o débito aqui nessa informação. Ó, mas esse cliente, no caso aqui, não tem multa, não tem débito, tá? Então, ele sempre traz alguma, olha lá, reaviso de vencimento, talvez ele possa... Eu sei que a Copel traz aqui nessa cinza aqui do lado, tá? Mas umas põe numa tarja amarela, como tá aqui. Tá? Então, você sempre vai procurar. Ela vai escrever lá, débito referente a mês tal, valor X, tá? Então, vamos lá, duas coisas. Multa é uma coisa, débito é outra, tá? Multa acontece porque o cliente pagou a conta em atraso. Débito acontece porque o cliente não pagou a fatura anterior, tá? Então, como que eu resolvo caso eu tenha só multa na minha conta, Robinho? Cara, você vai pegar, ó, essa conta aqui no caso do vencimento do mês 5 que eu tenho que pagar, eu vou subir essa conta com o comprovante, entendeu? Pô, Robinho, mas mês 5 não chegou ainda, o cara nem pagou. Então você vai lá, pega uma conta do mês 4. Se essa conta do mês 4 tiver multa também, você pega o comprovante de pagamento dela e sobe no aplicativo, tá bom? Então é bem tranquilo. Então, se a sua fatura atual está com multa, você precisa pegar o comprovante dela e subir no aplicativo que você resolve o seu problema. Se ela está com multa e débito, você precisa pegar o comprovante da fatura que você está utilizando, que é para você resolver a multa, e depois você precisa pegar o telefone, ligar para o seu cliente e falar, cara, tem um débito na sua conta do valor X, e manda o comprovante. Ele vai pegar o comprovante no banco, tem que pegar o comprovante do banco, porque mostra a transação, tem um código, comprova pagamento, aí ele manda para você e você sobe também ali no aplicativo e pronto, você resolve o problema do débito. Beleza? Compreendido, pessoal? Reajam aí para ficar tranquilo. Então, cara, você aprendeu multa e aprendeu débito, você já aprendeu 80%, tá? Aprendeu multa e débito, você tem 80% dos seus problemas resolvidos. O restante é um contrato social, às vezes é um caso de grupo A lá, que o cara pede um balanço financeiro, daí você precisa subir o balanço lá, enfim, mas no resto é tudo, é só isso aqui. Beleza? Conta certinha, conta atual, não é conta antiga, né? A conta tá legível. Então, beleza, tá tranquilo. Fechou? Vocês estão com energia, pessoal? Reajam aí positivamente. Se vocês estiverem com energia, se vocês estiverem animados, nós vamos para o grupo A, senão nós paramos por aqui. E aí, vamos ver se a galera tá reagindo mesmo aí ou não. Show de bola, pessoal. O fator do grupo A não muda muita coisa. Ela é bem parecida aí com a de grupo B. Só tem ponta fora ponta, alguns detalhezinhos aí que a princípio assusta, mas no final a prática ela é meio que a mesma, tá? Então não tem muito segredo. Eu vou subir a fatura do grupo A aqui, pessoal, e vou encerrar o treinamento. Por quê? Porque o processo de assinatura é idêntico ao processo que você faz no grupo B, então nós não precisamos repetir, tá? Então eu vou ensinar como que você sobe, faz os cálculos da fatura do grupo A, certinho. Na hora que for lá para a plataforma da Única, eu vou repetir basicamente o que eu falei para vocês agora anteriormente, então eu vou só explicar como você faz o cálculo ali, etc. E a gente para por ali, tá bom? Então vamos lá. Importar fatura em PDF, o mesmo princípio, sempre o PDF, tá, pessoal? Vamos lá, fatura grupo A. Opa, deixa eu tirar minha tela aqui. Senão vocês vão ver quem é o cliente, aí vai dar BO para mim. Aplicativo aqui. Deixa eu rodar de novo essa fatura aqui rapidinho. Já volto com a minha tela para vocês aí, tá, gente? Daqui a pouco o cliente cancela a venda aqui, o pessoal vai ficar doido. Pensou? Contrato cancelado.
Aí você vai descobrir o porquê lá o pessoal do compliance escreve, porque o Robinho utilizou o nome na live, o cliente ficou bravo e pediu cancelamento. Aí não, aí eu tô enrolado. Vamos lá, tá pensando aqui? A gente já... Aí, boa, pensou? Deixa eu voltar minha tela para vocês, só vou apagar aqui os detalhes do cliente, no caso. Qual que é a unidade consumidora dele? Beleza. Vou voltar minha tela aqui. Foi. Então, dando aí andamento ao grupo A. Pessoal, tudo que eu disse sobre o grupo B é idêntico aqui, tá? CNPJ, unidade consumidora, nome, endereço. Cara, se não tiver correto, vai dar pau. Uma coisa está alinhada com a outra, tá? Então, sempre preencher de forma corretíssima, tá, os detalhes. Ah, e a inteligência artificial puxou, vou seguir. Não, a inteligência artificial puxou, corrige, confere, tá? Certifique. Beleza? Eu vou preencher os dados aqui. Unidade consumidora, eu vou colocar um número aqui aleatório. É meu nome. Endereço. Beleza. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou utilizando então também uma fatura da Copel, tá? Então, concessionária é Copel, beleza. Se é Copel, é Paraná, né? Então, nós temos o acesso também ali, caso necessário, ao endereço da concessionária aqui, ó. Tá vendo? Ó? Curitiba, Paraná, no caso, Copel, tudo certinho. Deixa eu ver aqui no aplicativo qual é o nosso próximo passo. Então, Copel, Estado do Paraná. Vamos colocar o e-mail do cliente certinho, porque é o veículo de... É o meio de comunicação pelo qual a empresa fala com esse cliente. Tá? Então, precisa estar certinho aí. Beleza. Valor da fatura, R$ 10.073,70. Vamos ver se o aplicativo puxou de forma correta. 10.073, né? E 70 centavos. Beleza, o aplicativo puxou o valor correto. Região, cara do Paraná, região sul, tá certo. Beleza. Agora aqui, pessoal, consumo do mês fora ponta e consumo do mês ponta. Robinho, o que é esse trem de ponta e fora ponta que eu não sei nada, cara? Eu nunca vi uma fatura de energia na minha vida, sempre chegou na minha casa, eu paguei, não olhei, e agora estão me perguntando isso daqui, eu não sei o que é. Pessoal, no grupo A, clientes de alta tensão, ele tem diferença de preço, tá, que ele paga na energia, tá? Então, quando ele consome no horário ponta, ele paga mais caro. O que é hora ponta na energia? É o momento onde a gente chama de horário de pico. Então, o horário de pico começa às 5 da tarde e vai até 9h30, 10 horas da noite. Tá bom? Então, esse é mais ou menos o horário de pico. Então, se o cliente consome energia nesse período, ele paga mais caro, tá? Quando é alta tensão. E se o cliente consome... E o fora ponta, desculpa, o fora ponta ele é o consumo de energia fora do horário de pico, tá? Então ele paga mais barato. Tem diferença, né, de tarifa nessas duas questões aí. Então, consumo fora ponta é o consumo de energia fora do horário de pico. Consumo ponta é o consumo de energia no horário de pico, beleza? Na alta tensão tem divisão e o cliente paga mais caro quando ele consome no horário de ponta, beleza? Então, como que eu faço para saber, Robinho? Então, para saber o consumo do mês, galera, nós partimos do mesmo princípio, tá, da fatura do grupo B, que é... Deixa eu acionar minha caneta aqui para mostrar para vocês. Que é no itens de fatura, tá? Então, grupo A tem itens de fatura também, beleza? Energia elétrica TE ponta. Então, tá falando aqui, energia elétrica, a tarifa de energia no horário de ponta. Primeiro ponto aqui, ó. Beleza, unidade quilowatt-hora. Quanto que ele consumiu, Robinho, na ponta? 700... Opa, deixa eu voltar aqui. O negócio está pequeno. Ó,
716 está dizendo que ele consumiu. Vamos ver se a inteligência deu certo? Consumo do mês, ponta, 716. Ela leu certinho. Agora vamos ver o que ele consumiu fora ponta. Ó, então aqui, USD, no caso aqui a Copel ela fala USD, né? Uso de sistema, ponta. Então aqui é o que ela cobrou para entregar essa energia para o cliente. Só uma curiosidade, pessoal, rapidinho para vocês. Ó, ele pagou no preço com tributos do quilowatt-hora dele 0,56, então 56 centavos, certo? Estão vendo aqui, ó? Então esse é o preço da energia que ele pagou. Olha o preço que a concessionária cobrou aqui, ó, para entregar para ele. Então ele paga mais caro para entrega da energia do que na energia em si. Olha que interessante. Então ó, isso também implica no seu valor faturável, tá? Nós não pagamos comissão sobre a TUSD ou USD, que é o uso do sistema, que é o aluguel do sistema que ele paga para receber a energia, tá bom? Então, o valor faturável sempre o valor da TE e não da TUSD, tá? Então, sempre quando você ouvir TE e TUSD, o que significa? TE é tarifa de energia, sempre o que ele está pagando na energia que ele consumiu. TUSD é tarifa de uso de sistema de distribuição. Então, é o valor do aluguel, o aluguel da estrutura, do sistema de distribuição de energia. Beleza? Então, aqui só uma curiosidade para vocês. Eu vou até desmarcar ali para não confundir. Energia elétrica TE fora ponta. Então, tarifa de energia fora ponta aqui, ó. Tarifa de energia fora ponta. Vamos ver o que ele está falando que consumiu em quilowatt-hora. 10.139. Né? Então, vamos lá. Vamos dar certinho aqui, ó. 10.139. Vamos ver se a inteligência deu certinho ali. Beleza, tá ali. Consumo mês fora ponta. 10.139, ela leu certinho. Então, está conferido. Subgrupo, né? Então, qual que é o subgrupo desse cliente aqui, a classificação dele? Então, esse cara é um grupo A4. Então, a gente vê aqui que ele é... Nós vamos um pouquinho aqui, ó. Ele é tarifa A4 comercial, serviço e outras atividades, enfim. Então, ele é um cara de alta tensão. O que significa alta tensão, pessoal? Alta tensão significa que ele precisa de mais de 1.000 volts na estrutura dele para tocar os equipamentos, tá? Por exemplo, numa casa, quantos volts a gente precisa? Depende, tem casa que tem 220 volts, acho que é o máximo que tem no Brasil numa residência. Né? Então, nesse caso, ele precisa de mais de 1.000 volts, então ele passa a ser um cliente de alta tensão. No caso aqui também, ele é um trifásico, tá? Então, beleza. Modalidade verde, vamos ver aqui qual modalidade que ele está na fatura. Ah, Robinho, mas aqui na Copel eu não estou encontrando qual que é a modalidade dele, ó, não está entregando, tá vendo? De fato não está falando aqui. Vamos tentar encontrar onde está a modalidade desse cara aqui na fatura, pessoal. Normalmente a Copel ela vai trazer na página de baixo. Aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Ó. Extrato do faturamento e a tarifa horária verde, tá? Então esse é um cara que ele tem a modalidade verde. Robinho, mas o que é verde e o que é azul, cara? Que eu não entendo essa parada aí. O que isso significa? Então, eu vou explicar para vocês. Quando ele é tarifa verde, ou desculpa, modalidade verde, ele tem uma potência contratada, tá? Quando ele é modalidade azul, ele tem duas potências contratadas. Quando você pega um cliente azul e você vê que ele tem duas potências, você precisa somar essas potências e colocar no aplicativo. Se ele é bandeira verde, você usa só a potência que tem lá, tá bom? Então, ele vai pedir a potência aqui, ó, se a gente abriu aqui o aplicativo, então modalidade verde, e a demanda, né? Então, potência, demanda. Então, ele está falando que esse cliente tem 110. Vamos lá conferir. Como que eu sei, Robinho, sobre potência, cara? O que ele tem de demanda contratada? Então, aqui, ó, a gente sempre vai procurar aqui na fatura, ó, grandezas contratadas, ó. Quando eu encontro grandezas contratadas, eu encontro a potência, a demanda que esse cara tem contratada aqui, no caso, 110 de demanda contratada. Beleza? O aplicativo deu certo, pessoal? Sim, o aplicativo deu certo. Demanda 110. Fechou? Agora, média histórica ponta e média histórica fora ponta. Lembra que a gente pegou lá da fatura do grupo B, olhou o consumo do último ano, somou todos eles e dividiu pelo valor de meses? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que eu preciso encontrar aonde está o histórico de consumo ponta e o histórico de consumo fora ponta aqui na conta, tá?
Mas tem isso aí, Robinho? Tem sim. Vamos lá, ó. No caso da Copel, ela me traz na terceira página, tá? Então aqui, ó, consumo quilowatt-hora e demanda. Eu quero saber da demanda? Não. Então não se importe aqui com a demanda, não é esse o caso. Nós queremos saber de consumo de energia, ponta e fora ponta. Tá aqui, ó, consumo. Tá vendo? Então aqui no gráfico, o que é azul corresponde à ponta e o que é vermelho corresponde a fora ponta. Só para você entender aqui o que o cara gasta, sazonalidade, né, o que ele consome, os meses que ele consome mais ou menos. Mas falando em números, olha, aqui primeiro nós temos o histórico, tá vendo? Ó? Mês e ano, ó. Então aqui vai estar o histórico dele, tá? Então vai do mês 4 de 2024 até o mês 3 de 2025. Então no caso aqui são 12 meses, tá? Beleza? Tá. Agora aqui, ó. Valor da fatura, data de vencimento, data de pagamento. Olha lá, chegamos aqui, ó. Consumo ponta. Tá vendo aqui, ó? Consumo ponta e consumo fora ponta. Então, eu vou fazer a soma desses dois, daí coloco cada um no seu devido lugar ali no aplicativo. Então, eu tenho que informar a média do consumo ponta e a média do consumo fora ponta, certo? Para a gente ganhar tempo, eu já fiz esse cálculo aqui no Excel, eu já vou até colocar lá. Mas a gente vai somar 716 mais 178 mais 210. Você vai somar todos esses valores aqui, ó, igual a gente fez no outro, tá? E vai pegar o total, divide por 12 e você coloca aqui. Então, como eu já fiz, eu vou colocar a média histórica fora a ponta deu 8.207 e a ponta 781, tá? Então, pessoal, mais uma vez aqui, não sei se vocês compreenderam o que eu disse. Eu somo esses valores, vou repetir, tá? Só para ficar claro aí. Eu vou somar esses valores aqui, tá? E para cada respectivo lugar, eu coloco a informação, tá? Divido pelo número de meses e coloco a informação. Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu... Não preciso fazer, né? Tá tudo certo. Vocês entenderam bem aí. Reajam, por favor, positivamente, se eu posso seguir aqui. Então, eu somo todos os valores pelos meses, divido por 12, que é o número de meses que tem lá, eu tenho o resultado da média. Beleza? Então, tá aqui. 8.207 fora ponta e 781 a média ponta. Fechou? É isso que tem que ser. Vou dar gravar. E ele vai para a proposta, tá, pessoal? Show de bola. Então, está aqui a proposta do grupo A realizada, tá? Então, o cliente, no caso aqui, conseguiu 25% de desconto, um belo desconto, tá? Então, de uma média de consumo de 8.341, esse cara passaria a pagar conosco 6.226, mais ou menos ali, por mês. Então, um desconto incrível aí que ele teve na conta de 25%. Aqui, no caso, olha só, o aplicativo ele trouxe o cálculo das bandeiras. Então, na bandeira verde, vamos supor que no ano inteiro só fosse bandeira verde, esse cara garantiria no bolso dele R$ 25.380. Tá? Se tiver bandeira amarela, a economia dele pode chegar até R$ 27.935. E se tiver bandeira vermelha, a economia dele pode chegar até incríveis R$ 31.429, pessoal. Então, isso é muito bacana. 25% de desconto, mais isenção de bandeira tarifária, podendo ter aí no bolso de desconto até R$ 31.429 no ano. Isso é incrível, tá? Então, sempre com energia renovável, né, sem investimento nenhum. No caso aqui da Alexandria, nós, no Mercado Livre, nós atuamos com fidelidade, sim, de 5 anos, tá? Isso é uma prática do mercado, não é só a gente, mas todo mundo, tá? Então, no Mercado Livre de Energia, nós precisamos trabalhar com fidelidade. O que é legal é que hoje, ó, uma novidade para vocês, de primeira mão, tá? Nós temos flexibilidade livre hoje na Alexandria, tá? Então, isso aqui, só para quem está no treinamento, sabe, tá? Flexibilidade livre. Mas o cliente fala assim, não, cara, eu tenho flexibilidade 100% para você. O que significa flexibilidade 100%? Se o cara gasta 8 mil, ele pode gastar 16 mil, que ele não vai pagar multa, tá? Então, hoje na Alexandria, se ele gasta 8 mil, ele vai pagar 30 mil, ele ultrapassou o 100% de flexibilidade, não tem problema. Hoje, nós entregamos
flexibilidade livre para o nosso cliente no Mercado Livre, tá? Então, isso é muito, muito, muito legal. Beleza? Essa aqui é uma fatura de grupo A, na prática aqui para vocês. Muito bacana. Eu quero já também aproveitar e lançar um novo caminho que nós temos para quando você precisa ali, você tem conta de 300 mil, você tem conta de 200 mil, você precisa de um demonstrativo de economia, você precisa de uma proposta um pouco mais elaborada, nós temos um caminho que nós construímos hoje, e eu acabei de finalizar esse processo lá na empresa, tá? Então você vai entrar no suporte, mas você não vai precisar falar com o atendente, você vai entrar no nosso bot lá, você vai acessar o campo de propostas, aí lá vai ter a pergunta, cara, se é conta de 300 mil, se é um grupo de fatura que você precisa subir e não consegue, você clicando nesse campo lá, vai te levar para um Forms, esse Forms vai fazer algumas perguntas do cliente, vai permitir que você faça um anexo, e isso cai direto para o nosso grupo A, e a galera já vai te entregar essa proposta ali. Hoje nós estamos com um prazo para propostas manuais aí de 10 a 15 dias, tá? Então na questão manual, vamos falar porque nós temos que fazer isso da forma convencional, é o prazo que o mercado leva para entregar uma proposta, porque é muito detalhe, é bastante estudo, a gente precisa de algumas informações que nem sempre são simples de conseguir, então a gente perde esse tempo, fora a fila, né, cara? Porque hoje nós somos, se eu não me engano, batemos os 30 mil aí vendedores dentro da nossa base. Parabéns para cada um de vocês conseguindo esse número incrível. Hoje nós somos mais de 30 mil leques na nossa operação. Então é um volume muito grande de propostas que nós temos, tá? Mas para cases grandes como este, né, que eu dei de exemplo, você pode, né, acessar ali o nosso suporte e solicitar uma proposta técnica. Por quê, pessoal? Porque normalmente o cliente quer saber o valor do megawatt, enfim, ele quer mais detalhes nesse sentido, tá? Gente, esse é o treinamento de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Espero ter sido útil aqui com cada um de vocês. Nós falamos de tudo, sei lá, cara, olhando aí para o que a gente faz hoje aqui na Alexandria, nós falamos de 80%, né? Faltou alguns detalhezinhos ali, talvez falar um pouquinho de casos especiais, um pouquinho mais detalhado de retenção, mas nós vamos ter tempo para isso, né? Nós queríamos já agilizar o quanto antes para essa galera que está entrando agora conosco, que está, enfim, né, ingressando nessa missão de ser um Lex, que quer colocar grana no bolso, que quer fazer venda, que quer levar energia renovável para a galera, para o Brasil. Então a gente ensinou para você o beabá, o básico aqui do que você precisa para poder arrebentar nas vendas, tá, pessoal? Eu quero que vocês contem, né? Então tem uma gama de pessoas que vocês podem contar aqui. Primeiro de tudo, vocês podem contar com o upline de vocês, tá? Ele está aí para assessorar, para te dar o auxílio, para te dar o suporte necessário. Pode contar com toda a estrutura do nosso corporativo, da nossa empresa, comigo, com o pessoal do suporte, pessoal de compliance. Nós estamos aqui para poder garantir que você tenha um desempenho sinistro, violento, incrível na ponta. Enfim, a gente sabe que eu mesmo lido com alguns vendedores aqui, nem sempre consigo ser tão efetivo, tão rápido na resposta quanto eu gostaria, mas eu faço o meu máximo, eu tenho conseguido ajudar o pessoal aí a desempenhar um bom trabalho, um bom papel. Eu peço que vocês continuem contando comigo aí, tá joia?